Muito obrigada, Patrícia. Eu é que agradeço o convite. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Catan, da Ana Maria, e eu tô aqui hoje para falar sobre endometriose. A doutora Patrícia vai responder algumas questões e vai ajudar a gente a entender melhor um pouquinho sobre esse assunto que abrange tanto as mulheres, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários da live que a gente vai tentar responder tudo. Bom, muito obrigada pela sua presença, doutora Patrícia. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de começar perguntando quais são os sintomas da endometriose. Bom, principalmente, basicamente, é cólica menstrual. O que, em termos médicos, nós falamos o termo dismenorreia. É dor às menstruações. E uma dor acima da média, uma dor que às vezes não melhora com analgésico comum, é uma dor que acaba sendo incapacitante, que faz com que a paciente às vezes precise até procurar um pronto-socorro por conta dessa dor não resolver com outras medicações, outras situações. Então, é uma cólica menstrual bastante intensa. Esse é o principal sintoma. Muito embora tenha pacientes que têm endometriose e não têm cólica. Então, assim, endometriose é uma doença que tem as suas peculiaridades por conta de não ter exatamente sintomas tão claros. Por isso que ela é muito subdiagnosticada. É muito difícil de diagnosticar a endometriose, se bem que nos dias de hoje a gente já tem outros macetes para descobrir. Mas, respondendo a sua pergunta, principalmente cólicas menstruais, em algumas situações, dor às relações sexuais, principalmente a dor de profundidade, independentemente da posição, enfim, é alguma coisa bastante desconfortável. A paciente pode ter alterações urinárias ou intestinais durante o período menstrual. Enfim, a menstruação acaba sendo um terror na vida dessa paciente por conta do transtorno todo que ela tem baseado nesses principais sintomas que eu te disse. Entendi. E, por exemplo, se eu começo a sentir um pouco uma cólica mais forte, alguns sintomas dos quais você falou, quais médicos eu posso procurar num caso de emergência, por exemplo, que podem diagnosticar a endometriose? Inicialmente, o que acontece? Primeiro, entender que cólica menstrual não é normal. Se for alguma coisa leve que resolve, ok, mas se for mais intensa, persistente, progressiva ao longo dos meses, tomou um analgésico em casa, não melhorou, às vezes tem mulheres que desmaiam no trabalho, desmaiam no transporte, é muito sério. Então, o que acontece? Geralmente, essas pacientes acabam indo parar no pronto-socorro dos hospitais e são atendidos por clínicos gerais. Quando o próprio clínico geral, na maioria das vezes que atende nesses pronto-socorros, tem condições de levantar como hipótese diagnóstica a cólica menstrual. Ele simplesmente vai perguntar para a paciente, quando você menstruou a última vez? Ela vai dizer, estou menstruando agora. Então, para ele fazer um diagnóstico diferencial, a pessoa pode ter dor por outros motivos. Mas, em alguns hospitais de emergência, tem ginecologista. Então, quando o primeiro médico que atende percebe que é da esfera ginecológica, ele já encaminha para o ginecologista do pronto-socorro poder continuar o acompanhamento. Mas, de uma forma mais eletiva, se a paciente já tiver suspeita ou ainda for investigar, não for um quadro de urgência de dor, normalmente ela vai acabar tendo o diagnóstico e acompanhamento pelo ginecologista, porque acaba sendo uma doença ginecológica. Né? Doença ginecológica. E no caso do tratamento, geralmente a paciente precisa operar, tem que operar? Como funciona? Para a gente falar de tratamento e para as pessoas entenderem, eu preciso explicar um pouquinho de que forma que a endometriose acomete. Né? Então, vamos lá. Dentro do útero, nós temos uma camada que reveste o nosso útero que se chama endométrio. Isso é uma estrutura normal. É um palavrão, endometriose, muita gente já ouviu falar, muita gente até sabe o que significa, mas tem muita gente que não sabe. E eu acho muito importante que as mulheres cada vez mais saibam para diagnóstico precoce e para saber o que pode implicar que a gente vai chegar nesse ponto. Então, na situação de endometriose, essa camada que reveste a cavidade interna do útero, por algum motivo, e aí tem várias teorias, muitas vezes por uma menstruação retrógrada, ao invés de descer o sangramento pela vagina, acaba voltando pelas trompas.
Posso mostrar aqui? Acho que fica Lógico. mais fácil. Não sei se fica fácil de perceber aqui nesse molde, nessa forma estilizada de um útero. O nosso útero, ele tem esse formato de uma pera. E o que eu estou dizendo para vocês que seria a camada que reveste o útero internamente, fica aqui dentro e aqui sim é o endométrio. Endométrio é normal, endométrio não é doença. É aqui dentro que ocorre a implantação quando a paciente tem uma gravidez. Em linhas gerais, os espermatozoides ficam depositados no fundo da vagina, mais ou menos nessa altura. O ovário libera o óvulo, esse óvulo fica no terço distal da trompa ou tuba. E os espermatozoides encontram o óvulo na tuba. Isso seria uma fecundação quando tem uma gravidez e a paciente está tentando engravidar, não estão evitando de forma nenhuma. Nesse caso, o embriãozinho recém-fecundado, ele, por movimentos ciliares, né, por como se fosse uma varredura delicada das trompas, ele implanta aqui dentro da cavidade do útero. Quando isso acontece, a paciente não vai menstruar, certo? Então, ela tem o sinal de atraso menstrual. Então, o endométrio serve para a implantação e para fazer com que a gravidez evolua. Com isso, o endométrio é transformado em placenta, em tecido, e tudo evolui muito bem. Na maior parte das vezes, que são as situações em que não há gestação por algum método contraceptivo ou porque, enfim, não ocorreu, o que vai acontecer com o endométrio? Ele vai descamar e vai acontecer o sangramento menstrual. Então, tudo isso daqui seria o fisiológico, seria o normal. Quando vai acontecer a endometriose? E aí é importante para a gente entender todas as formas de tratamento. Quando essa camadinha, esse forrinho de dentro do útero fica depositado em outras regiões que não dentro do útero, que é o lugar correto. Aonde ele pode ser depositado? Por o que a gente chamaria de uma menstruação retrógrada, ao invés de descer, ele sobe pelas tubas e acaba sendo implantado esse tecido do endométrio fora da cavidade do útero. Então, pode implantar na bexiga, que fica aqui na frente, pode ser implantado em toda a camada que reveste a pelve, que é a serosa da pelve, que a gente chama. Esses focos, né, de endométrio podem ser grudados e depositados nessa região posterior atrás do colo do útero. Por isso a dor nas relações, né, pela posição aqui muito próximo do intestino, pode até aprofundar para o intestino, por isso que às vezes causa sintomas intestinais durante a menstruação. Outro lugar que esse endométrio pode implantar, que é um lugar, todos esses lugares são anômalos, são incorretos para o endométrio ficar. E tudo isso são formas de endometriose. Esse endométrio pode ficar depositado no interior das trompas, são tão importantes para que ocorra a gestação. Por isso que a gente estava falando onde ocorre o encontro dos gametas, óvulo e espermatozoide. Pode implantar, então, nas trompas. Essa camada de endométrio também pode implantar nos ovários, ficar nos ovários e causar cistos de endometriose, que a gente chama de endometrioma. Enfim, você percebe que é uma variedade gigante de acometimentos. Algumas vezes mais raras, mas muito raras mesmo, o endométrio pode implantar até no fígado. Já houve foco de endometriose até no pulmão, muito raro. É possível foco de endometriose até na parede abdominal, que a gente chama de endometrioma de parede, principalmente quando a paciente já teve uma cicatriz cirúrgica, uma cesárea, alguma outra cicatriz nesse sentido. Então, em outras palavras, endometriose é uma doença benigna, tudo isso que a gente está falando, apesar de ter um comportamento maligno, não é uma doença maligna, não é um câncer, não é uma afecção oncológica, nada disso. É uma doença benigna, mais frequente do que a gente imagina, muito mais frequente, com difícil diagnóstico, porque são sintomas bem abrangentes, e que, para acontecer, essa camada de dentro do útero se deposita em vários outros lugares que são errados. Então, durante o ciclo menstrual, onde tiver implante, onde tiver foco de endométrio,
que não seja dentro do útero, vai gerar uma inflamação, uma dor, pode provocar uma aderência, pode provocar uma série de coisas. E aí vem o que a gente pode pensar em termos de tratamento. Acho que os pilares principais do tratamento dependem, primeiro, dos sintomas da mulher. Porque assim, como a gente conversou, tem pacientes que têm muita cólica menstrual e tem pacientes que não têm cólica nenhuma e assim, ainda assim elas têm endometriose. Então assim, não tem esse sinal principal. Então depende dos sintomas. Quanto mais intensos os sintomas, mais uma abordagem cirúrgica de minimamente invasiva, que eu vou explicar, fica indicada. Então, principalmente depende dos sintomas da paciente, da idade da paciente, do diagnóstico precoce, porque a ideia é não precisar operar todas as pacientes. A ideia é poder diagnosticar precocemente, tratar e controlar a doença para que ela não avance e acometa tantos órgãos e prejudique tanto a qualidade de vida dessa mulher. Então, entre os tratamentos, além de sabermos a intensidade dos sintomas, a idade da paciente, como eu disse, depende muito se é uma paciente que já teve a prole constituída, que já engravidou ou não, porque a gente tem que pensar em preservar a fertilidade dessa mulher. E a endometriose, ela pode acometer a fertilidade em 40% a 50% dos casos. Acomete a fertilidade principalmente quando implanta esse tecido de endométrio nas trompas, ou até mesmo nos ovários, porque o ovário fica inflamado, o organismo da paciente começa a produzir alguns autoanticorpos. Então pode causar infertilidade, né? Pode. E às vezes a gente descobre que existe endometriose justamente quando a gente recebe um casal, uma paciente que esteja tentando engravidar. Aí é que a gente vai falar, puxa vida, mas o que tem nela? Ela tá ovulando, o sêmen do marido tá normal, tá tudo certinho, não, qual é o problema? Aí a gente tem que pensar sempre na endometriose, com ou sem sintomas. Mas, em linhas gerais, o tratamento pode ser à base de medicações para evitar que a paciente produza hormônios que são comidinha para endometriose. Então, o que acontece? Quanto mais a paciente ovular, mais ela está dando... o organismo está liberando esses hormônios para aumentarem, para deixarem bem ativos esses focos de endometriose. Então, tentar evitar que ela ovule. Aí tem uma série de medicações. Nós, nos dias de hoje, procuramos evitar as pílulas de alta dosagem. A gente tenta usar mais progesterona somente, mas controla muito bem. Para tentar fazer tratamentos clínicos. Existe o tratamento cirúrgico, que seria uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia simples, porém é uma cirurgia, precisa de internação, precisa de anestesia, e a videolaparoscopia através de uma câmera bem fininha, com no máximo 8 milímetros da ótica, que a gente acaba vendo dentro da cavidade como se fosse um filme, né? A gente vê dentro de uma televisão propriamente dita. E através de instrumentos que a gente introduz por trocáteres, que é um nome técnico para outros orifícios pequenininhos, inserção de outros orifícios pequenininhos, poder olhar a cavidade pélvica, soltar a aderência, ressecar focos de endometriose, enfim, não sei se eu estou falando muito termos técnicos, né? Mas só para explicar, essa videolaparoscopia, ela deixa no máximo assim 3 cicatrizes. Uma dentro do umbigo escondida, que é onde fica a ótica. Você já fez? Já. Então. É bem tranquilo. Desculpa perguntar, foi pelo mesmo motivo? Não, foi por outro motivo. Existem várias outras indicações de videolaparoscopia, não só a endometriose, mas a videolaparoscopia é a cirurgia mais moderna. E é menos agressiva também, né? Sem dúvida. Nos dias de hoje, a gente evita ao máximo, como se fazia algumas décadas atrás, ter que fazer uma incisão maior no abdômen da paciente. Acho que a única situação que a gente faz uma incisão maior é uma cesárea, né? Digamos assim. Mesmo assim, uma incisão que retrai e não é tão grande assim. O que acontece, mesmo outros acometimentos, até do ponto de vista gastrointestinais, pedra na vesícula, enfim, outros diagnósticos que não são ginecológicos, muitas vezes é possível fazer o tratamento por videolaparoscopia.
até mesmo quadros oncológicos tem se feito videolaparoscopia. Claro, na possibilidade, na eventualidade de não conseguir abordar tudo por vídeo, aí às vezes acaba convertendo para uma cirurgia aberta. Então, esse seria uma outra forma de tratamento. E considerando se a paciente está tentando engravidar e ela não estiver conseguindo, nesse caso, dependendo da idade da paciente, das condições da reserva de fertilidade dos ovários dela, o que acontece? Às vezes a gente acaba indicando um tratamento em reprodução assistida. Até porque essa doença acaba sendo muito interessante, porque uma das formas de melhor tratar a endometriose é justamente os hormônios produzidos na gravidez. Então, se é uma paciente que está querendo engravidar, é juntar o útil ao agradável, do tipo, engravida, vamos cuidar de engravidar até, se possível, espontaneamente, focar nessa linha para que 9 meses depois, mais eventualmente aleitamento materno, a endometriose até fique bastante controlada e decresça em termos de intensidade. Vocês têm alguma pergunta? O Facebook aqui, a Mônica Trinhanes, está perguntando, a endometriose aumenta o fluxo menstrual? Porque assim, ela está perguntando como diminuir o fluxo sanguíneo sem tomar anticoncepcional. Muito boa pergunta, porque a forma que realmente segura um pouco mais o fluxo menstrual é através do uso de uma pílula. Quando a paciente está tomando anticoncepcional, seja via oral, seja um anel vaginal, enfim, um adesivo, com certeza o fluxo menstrual é menor. Por quê? Porque ela não está ovulando, né? Esse tipo de método está evitando com que ela ovule. Se evita com que ela ovule, o forrinho de dentro do útero que a gente está falando, que é o endométrio, que faz esse fluxo ser maior ou menor, prolifera menos. Agora, a endometriose por si só não está relacionada à intensidade de sangramento. A paciente até pode sangrar menos e ter dor, ter cólica e ter implantes de endométrio fora da cavidade uterina. Então, se há um sangramento maior, mas ainda dentro do normal, de repente conversar com o seu ginecologista para ajustar da forma mais adequada para cada indivíduo, para cada mulher, né? Mas não que possa estar relacionado à endometriose propriamente dita. O que está relacionado à endometriose são dores, cólicas, como eu falei, às vezes, isso. E às vezes essa cólica acaba virando uma dor crônica, ou seja, para de menstruar, ela continua com dor, porque ela tem aderência entre os órgãos. Ela fica o mês todo com dor. A paciente muitas vezes chega assim, doutora, me opera, pelo amor de Deus. Porque é uma situação bastante, sofrida, né? Mas, voltando ao ponto, o fluxo menstrual não está relacionado, não. Pode ser uma coincidência, mas não. Até a mesma pessoa pergunta, a Mônica Trinhanes, seria pelo motivo de eu ter 2 úteros e 2 ovários? Como funciona isso? Então, Mônica, muito provavelmente, a Mônica talvez possa ter uma alteração no formato do útero. Olha só que interessante, ela fala que tem 2 úteros, ela pode ter um útero bicorno ou septado, que faz com que o útero fique do formato de um coração. Ao invés dele ficar pera, que eu mostrei antes, ele fica parecendo um coração. Se fica parecendo um coração, tem endométrio aqui e endométrio aqui. Tudo depende do quanto ele é um coração mais redondinho ou mais fino, né? Então, talvez a Mônica tenha a gente chama de má formação, mas é uma alteração na formação do útero, fazendo com que ele seja bicorno ou septado, e tem didelfos, tem vários tipos de alteração no formato do útero. É importante, talvez, nesse caso, ver não só com ultrassom, mas caracterizar muito bem através de uma ressonância magnética. No caso, a Mônica tem 2 úteros e um ovário de cada lado, ou ela tem 2 úteros e 2 vaginas, porque às vezes até pode acontecer o caso dela ter 2 vaginas. Enfim, depende muito do tipo de alteração, né? Ovário provavelmente vai ser um de cada lado mesmo. O que vai acontecer é ser um útero septado ou bicorno, que é o mais comum. Inclusive, não é uma coincidência, não. Essas alterações em
formação do útero, elas predispõem a endometriose, sim. Uma vez que, se o útero, quer dizer, não necessariamente, mas pode predispor. Por quê? Porque se o útero ele não tem o seu formato normal da perinha, invertida, né? Como a gente viu ali, ele vai ter essa alteração romântica, né? Por causa do formato de um coração, porém, vai predispor que esses focos, que esse endométrio de dentro do útero possa implantar em locais que não o local correto. Isso tudo pela própria alteração no formato do útero. É uma alteração genética. A paciente já nasce, a menininha nasce com essa modificação. O que não impede que ela possa engravidar, enfim, depende muito do diagnóstico correto. Mas predispõe a endometriose, sim. E doutora, já que você recomendou, né, no caso dela, os exames, eu queria te perguntar quais exames que a paciente que está com sintomas ou acha que está com sintomas ou mesmo tem a endometriose, quais exames que ela pode fazer para detectar isso ou, enfim, acompanhar isso? Bom, eu sempre falo, em primeiro lugar de tudo, não seria nem o exame, seria a história clínica, conversar com a paciente, caracterizar esses sintomas, ter clareza de onde, em que ponto que está incomodando para essa paciente, porque às vezes em população geral é inviável você fazer uma ressonância magnética para todas as pacientes. Não dá para sair por aí pedindo como se fosse um exame de rotina, uma coleta de prevenção, de Papa Nicolau. Não, né? Não, é inviável. Então, a gente acaba primeiro vendo bem a história, um exame físico minucioso, um exame físico muitíssimo bem feito, para perceber em termos na região mais profunda da vagina, próximo do colo do útero, se há dor, a mobilização, se você percebe um espessamento, claro, tudo com luva, é um exame ginecológico, de toque, bimanual e tudo. Outra possibilidade não, outro artifício, outro recurso muito bom é o ultrassom. Só que é um ultrassom focado e um ultrassom um pouco mais específico, porque a gente se for um ultrassom simples, muitas vezes a gente não vê endometriose. Então, o paciente fala, mas está tudo normal, meu ultrassom está normal, os exames estão normais e ninguém percebeu que eu tinha endometriose. Então, às vezes, é pensar na endometriose e fazer um ultrassom mais detalhado. O que seria mais detalhado do que ultrassonografia transvaginal ou pélvica, dependendo se a paciente já tiver tido relação ou não, mas pelo ultrassom transvaginal, na maioria das vezes a gente consegue identificar se a gente puder fazer um preparo do intestino dessa paciente. Ou seja, antes de fazer esse ultrassom, de certa forma, fazer uma dieta diferente no dia anterior, usar alguma medicação que possa deixar o intestino um pouquinho mais vazio, a gente consegue visualizar melhor possíveis focos e colocando o Doppler para ver o fluxo de sangue. O ultrassom é um exame mais simples e é possível que se identifique, mas um ultrassom um pouco mais detalhado. Fora isso, existe a ressonância magnética, como nós falamos, nesse caso a ressonância magnética de pelve. É possível, muito difícil que uma ressonância não verifique, não consiga visualizar focos de endometriose. Eu acho importante olhar as imagens da ressonância, além de só o laudo, né? Essas imagens são muito ricas em detalhes. E, a parte disso tudo, também existe um exame de sangue relativamente comum, que se chama CA125, que é um marcador de endometriose. Então, eu costumo pedir de rotina, porque eu acho bem importante mesmo. Pode ter paciente com endometriose que tenha esse marcador CA125 normal. Aí você fala, nossa, mas tá normal, não tem alteração. Será que então ela não tem endometriose? Não, ela pode ter e tá normal. Mas quando ele está elevado, acima dos valores de referência, às vezes estão estourados esses valores, aí com sintomas junto e tudo mais, consegue detectar. Fecha o diagnóstico. E eu gostaria de perguntar se é hereditário. Existe um componente familiar, existe uma associação de irmãs que possam ter endometriose, a mãe, a avó, principalmente a mãe, né? Essas últimas gerações. Até porque é curioso como a endometriose é uma doença
que acomete um perfil específico de mulheres, na grande maioria das vezes. Por isso que dentre os tratamentos todos que eu falei, e eu não citei esse outro que vou falar agora, eu até acho esse tipo de tratamento, que é uma mudança comportamental bem abrangente, tão importante quanto qualquer outra intervenção em tratamento para tratar e controlar a endometriose. Então, o que acontece? A gente entende a endometriose, vê claramente epidemiologicamente durante todos esses anos de estudo que, de uma forma geral, acomete mais pacientes que têm uma vida corrida, estressada, multitarefas, como a maioria das mulheres estão hoje, infelizmente, e que às vezes têm hábitos de vida não tão saudáveis. Isso eu tenho percebido na prática que as mulheres estão se cuidando bem mais nesse sentido, mas a alimentação está muito associada, tanto em tratamento quanto em evolução de uma predisposição genética da endometriose. Quer dizer, a gente busca pensar que menos estresse, na medida do possível, e associar. Então, o lado emocional é muito importante. Então, às vezes até pode ter muitos fatores estressores, sim, mas de que forma reage frente a todos esses fatores. Então, por isso, muitas vezes é uma doença multidisciplinar. Às vezes a gente precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, da nutricionista. Por quê? Para poder ajudar nesse aspecto todo. O ginecologista, claro, pode já elencar e focar nisso, mas muitas vezes ela pode precisar ajuda desses profissionais. Então, do ponto de vista do estresse, eu já falei, uma paciente que pratica atividade física, ela vai ter menos tendência a desenvolver endometriose. Bacana. Porque é hábito de vida, então libera endorfinas, muda, parece que tudo junto, assim, com a alimentação, mas a atividade física, é como se o organismo ficasse mais natural, sem tanto, sem esse sedentarismo, as pessoas ficam muito tempo sentadas, ou exageram demais na alimentação, não todos, mas isso tudo piora, porque acaba gerando toxinas dentro do nosso organismo. E essas toxinas, junto com hormônios, junto com autoanticorpos, elas são alimento para aumentar a endometriose. Então, aí, falando em alimento, de outra forma, a alimentação mais natural possível, né? Então, evitar enlatados, embutidos, açúcar em excesso, farinhas em excesso, principalmente farinha de trigo. Tudo isso com um foco direcionado também para o que é mais palatável para a paciente, vai fazer com que ela modifique totalmente o curso dessa doença na vida dela. Mas essas medidas, por exemplo, são obviamente muito importantes para que a paciente não tenha menos chance de desenvolver, né, endometriose. Mas e no caso se a paciente já tem a endometriose? Se ela, porque, por exemplo... Perdão, mas quando eu não tenho endometriose, mas quando eu sinto cólica, eu tenho cólicas constantes, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer atividade física, que é uma das coisas que, né, ajuda a prevenir a endometriose. É bom fazer atividade física, mesmo assim? Você tocou num ponto muito interessante, porque parece, veja bem, na situação justamente de já sintomas, pode ser que seja uma cólica menstrual essencial que não tenha nada a ver com endometriose, mas em sendo ou não sendo, claro que se a pessoa está com dor naquele momento, não dá para a gente pensar que ela vai fazer natação, que ela vai correr, vai fazer uma atividade funcional complexa. O ideal seria, claro, primeiro tentar melhorar do ponto de vista de analgésicos ou mesmo começar a atividade física fora do período de cólica. Isso se a paciente, felizmente, não tiver dor o mês inteiro, se for só a cólica menstrual. Então, fora desses dias, atividade física, bastante líquido, ter um sono reparador, combater o estresse de todas as formas. Tudo isso não só vai dificultar que a paciente desenvolva endometriose, como com pacientes que já têm a endometriose diagnosticada, não vai acontecer com que a doença evolua tão rapidamente. Então, é muito comum, por exemplo, nós fazermos uma videolaparoscopia nessa paciente com endometriose avançada
E logo no pós-operatório, 2 dias depois, quando a paciente tem alta, a gente já começa a conversar até antes e depois do tipo, vamos agora fazer um marco de mudança dos hábitos de vida para que você fique mais tempo com essa doença controlada, né? Então, se puder associar tudo isso que eu falei junto com o tratamento, sem dúvida nenhuma, vai melhorar. Melhora a fertilidade, melhora uma série de coisas. Então, nesse aspecto, que é um pouco difícil de conscientizar, porque a pessoa tá naquela vibe louca de assumir um compromisso, mais outro, quando vê, trabalha 14 horas por dia, até moças jovens estão estudando, não existe uma idade para endometriose, até adolescentes podem ter, né? Então, equilíbrio é tudo, eu acho que equilíbrio é tudo. Você falou do nível, né, no caso da paciente que precisa operar. Existem níveis diferentes da endometriose? Sim. A gente costuma pensar... Primeiro a gente pensa dessa forma, mas o que vai diagnosticar o estadiamento, né, o grau da endometriose é olhar dentro da pelve por videolaparoscopia e poder desenhar onde estão os focos e somando para categorizar. Tem todo um padrão para se colocar ali um score, né, tipo um número do quão avançada essa endometriose está. Então, isso olhando dentro da cavidade. Mas vamos imaginar que a gente não está operando a paciente, não teria uma indicação ainda de videolaparoscopia, seja uma paciente para tratamento clínico, mudanças de hábitos de vida, engravidar, etc, etc. Então, nesses casos, a gente costuma quantificar a endometriose em leve, moderada e grave. Mas é uma forma um pouco mais subjetiva, porque leve é aquela cólica, um foco menor, uma paciente que toma uma medicação simples, um antiespasmódico comum, melhora, não tem essa sintomatologia tão exuberante, ela não precisa se afastar das suas atividades habituais, ela não vai parar no pronto-socorro. Então, tudo indica que seja mais leve, pelo menos clinicamente falando. Moderada seria o intermediário disso tudo. E grave, todos esses sintomas muito avançados. Agora, aí também tem uma ressalva, por isso que é uma doença assim enigmática, eu entendo dessa forma, porque tem pacientes que não têm sintoma nenhum, tá tudo muito bem, não tá se queixando de nada e ela tem uma endometriose avançada. Aí você fala, puxa vida, mas como é que a gente vai descobrir desse jeito? Muitas vezes essas pacientes acabam tendo o CA125 aumentado, a gente vai investigar, ela já chega tentando engravidar e tem dificuldade. São essas situações que a gente consegue diagnosticar. Então, você vê que nem mesmo sintomas exuberantes vão dizer que é mais grave ou menos grave. No fundo, tudo isso que eu falei é válido, né, na maioria das vezes, mas nem sempre. Existem essas exceções das assintomáticas, não sintomáticas e que tem um quadro grave, um quadro mais avançado. E, claro, por isso que a gente só consegue dar um número, um valor para o quão essa endometriose é avançada através de olhar a cavidade pélvica e ver onde tem esses implantes de tecido endometriótico, fazer todo um tratamento para o que existe lá. Uma análise mais profunda, né? Exatamente. E você começou falando, né, que não é uma doença, que é uma doença benigna. Mas no caso de uma complicação, tirando o fato de que pode causar infertilidade nas mulheres, tem alguma outra complicação que pode causar, num caso mais extremo? Pode tem. É importante sabermos, mas também não ficar naquele desespero todo. Então, como a gente falou, ela é uma doença benigna, mas ela pode ter um comportamento maligno. Como é que uma pessoa, né, ou seja, não é uma célula atípica, uma célula cancerígena, não é um tumor maligno, porém, é uma doença que pode evoluir de uma forma que gere uma incapacitação muito grande para aquela mulher. Se houver uma aderência muito profunda por conta desses tecidos grudarem entre o peritônio, que é essa camada que reveste os órgãos, se acometer mais profundamente o intestino, é claro que pode dar mais complicação, pode perfurar o intestino, pode dar sangramento pelo ânus durante as menstruações,
pode dar sangramento na urina porque entrou dentro da bexiga. Então, imagina que é uma doença que ela pode infiltrar vários órgãos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que ela possa ter esse comportamento mais agressivo. Você me perguntou uma outra coisa dentro disso. Eu perguntei se as complicações que existem, mas, por exemplo, no sentido de... o paciente pode, por exemplo, desenvolver um câncer por conta da endometriose? Felizmente, isso não. Jamais uma célula de endometriose vai virar uma célula cancerígena. Isso não. Agora, aquilo que você falou, em termos de complicações, a paciente pode ter uma perfuração intestinal. Espontaneamente, é raríssimo isso acontecer. Numa videolaparoscopia em que os cirurgiões entrem sabendo que a pelve vai ser uma pelve que a gente chama de congelada, ou seja, ela está toda acometida por endometriose, os órgãos estão grudados entre si. Enfim, ele tem que estar preparado, muitas vezes, para entrar junto com o cirurgião gástrico, um cirurgião do aparelho digestivo, porque se há necessidade de ressecar focos mais profundos no intestino, tem que ser uma pessoa habilitada. O ginecologista não está afeito para ficar invadindo cirurgicamente o intestino. Quando a gente já sabe que esse grau é tão avançado, muitas vezes a gente explica para a paciente, os familiares antes, que se tiver necessidade de remoção de uma porção do intestino por estar tudo acometido, talvez possa fazer a religação de um lado de um que a gente chama de reanastomose, de uma porção sadia do intestino, remover a parte doente, com a outra parte sadia, é possível às vezes reconstruir no mesmo ato cirúrgico. Às vezes não, porque o tanto de intestino que a paciente pede pode ser maior. Então, o que a gente tenta explicar, prevendo as situações para não assustar o paciente mais do que ela já fica assustada muitas vezes, é que às vezes pode ser necessário nesse período cirúrgico, daí estou falando das complicações, dos casos mais graves, de uma colostomia. O que é a colostomia? É quando o cirurgião precisa colocar uma porção do intestino para fora do abdômen. E fica uma bolsa para conseguir a paciente poder ter o seu conteúdo intestinal eliminado, não em vias normais, mas sim por essa bolsa de colostomia. E, claro, muito possivelmente, num segundo momento, com menos inflamação, com menos aderência, é possível refazer essa ligação e a colostomia, embora a paciente ficar livre. Mas, claro, eu estou falando situações extremas, pensando em diagnósticos muito, muito profundos, muito avançados, e as complicações. Muitas vezes, pode ser uma complicação por falha do método cirúrgico, mas pode ser uma complicação inerente ao método. Então, é importante, inerente ao método do tipo, tá tão difícil que inevitavelmente vai ter que abrir o intestino. Então, isso é muito importante, que a paciente tenha confiança no médico e que o médico preveja essa possibilidade. É que, claro, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia eletiva para tratar os focos de endometriose, vai sair sem os sintomas, vai melhorar muito clinicamente, ela não está pensando que vai sair com uma colostomia. Mas em casos mais avançados, eu acho que mesmo sendo raro de acontecer, é importante dizer que isso pode acontecer e que não é uma situação irreversível. Depois isso tudo é reconstruído. O bom é que a paciente melhora muito, ou seja, ela fica praticamente zerada da doença. Em compensação, já vi muitas pacientes que já fizeram 2, 3 videolaparoscopias. A cada 4, 5 anos na vida dela, ela acaba tendo que fazer outra vídeo, porque a endometriose é muito intensa. Então, há casos de todas as esferas e espectros. E já que a gente estava falando de um caso tão extremo, num caso menos extremo, existe algum método que é mais caseiro, assim, por exemplo, que você possa aderir sem ser tomando analgésicos ou coisas desse tipo? Tudo que a gente puder conversar com a paciente e definir junto com ela, no intuito de evitar que ela ovule, que ela produza os hormônios de uma ovulação, vai fazer melhorar a endometriose. Então, por exemplo, desde
anticoncepcionais, e aí, de novo, todo cuidado para escolher o tipo de anticoncepcional e se não há uma contraindicação. O uso de progesterona apenas via oral, transdérmica, via vaginal. Às vezes, muitas vezes eu acho excelente o uso de dispositivo intrauterino medicado com hormônio, porque o hormônio que tem nesses DIUs, na paciente que não quer engravidar, óbvio, né? Senão a gente vai usar o DIU. Mas o hormônio que existe nesse DIU, ele é justamente o antagônico, o oposto que faz a endometriose avançar, que é a progesterona. O que faz a endometriose evoluir é o estrogênio. Não precisa decorar tudo isso, mas assim, dessa forma, claro, todos esses métodos que eu estou te falando podem ser tratamentos clínicos para essa paciente. E se encontrar, porque tudo isso eu vou evitar que ela ovule. Evitando que ela ovule, certamente a doença vai controlar bastante. Do ponto de vista, se for só o hormônio que está causando a piora da doença, vai melhorar. Se for autoanticorpos, porque ela tem um componente autoimune, por isso que é uma doença complexa. Se for a parte inflamatória da paciente, vai ter que melhorar a alimentação, atividade física, hábitos de vida mais saudáveis, tudo isso que eu te falei. Se for algo relacionado a tudo que a gente pode, tudo depende de cada caso. Então, assim, cada paciente, nos casos de endometriose, mais do que nunca, a paciente é muito individualizada, porque às vezes o que é bom para você pode não ser bom para outra paciente. Se a gente pega uma paciente que tem todo esse quadro, deseja um tratamento clínico, ou seja, mais conservador, além dessas possibilidades desses métodos que eu falei, tanto o dispositivo intrauterino medicado com levonorgestrel, que é uma progesterona, uma pílula só de progesterona, uma pílula mais moderna que possa evitar a ovulação, o que acontece? Tem uma situação também de pacientes que querem engravidar. Se a gente lida com uma paciente com endometriose que está querendo engravidar, ótimo, vamos ajudá-la a engravidar. Vamos fazer com que ela engravide, porque, de novo, como a gente falou, a progesterona da gravidez vai melhorar a endometriose. É importante saber que nem todas as pacientes com endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Cerca de 40% a 50%. Há muitas pacientes com endometriose que engravidam muito bem, graças a Deus. Outras podem ter dificuldade. E quando elas têm essa dificuldade, muitas vezes a gente acaba lançando mão de tratamentos de mais complexidade, como uma fertilização in vitro, enfim. Ajudar a paciente a engravidar. O período, primeiro que ela, no caso, o casal, a paciente queira engravidar, então vamos ajudar dessa forma, porque também vai tratar a endometriose. E importante que nesse período todo da gestação dela, a gente sabe que obviamente ela não está ovulando, então ela não está produzindo estrogênio. Ela produz um tipo de estrogênio da mulher grávida, mas não é o estradiol, que é o que mais faz aumentar os focos de endometriose. Muitas vezes essa paciente tendo o primeiro filho, ela melhora muito a cólica menstrual depois, quando ela volta a menstruar. Porque a gravidez trata a endometriose. Claro, nas pacientes que querem engravidar. Então, nesse caso, a gente tem que dividir pacientes que querem engravidar e pacientes que não querem. Ou que querem engravidar só no futuro, por exemplo. Tipo, eu quero, mas não agora. Nesses casos, tudo a gente deve conversar com a paciente qual a melhor decisão a ser tomada. Por exemplo, eu estou com 32 anos, vou dar um exemplo. Pretendo viajar, pretendo ficar X tempo fora enfim, estudando, fazendo um mestrado, ou seja, ela não tem uma previsão de engravidar nos próximos 5 anos. Vou dar um exemplo assim. Ela vai de 32 para 37. Ok, é possível engravidar com 37? Mas diminui um pouco a chance? Diminui, assim como diminui aos 40, aos 42, aos 45. Então, nesses casos, convém muitas vezes orientar a paciente da possibilidade de congelar óvulos, porque ela consegue manter a fertilidade dela de 32 anos, dando esse exemplo. Sabendo que a endometriose pode prejudicar mais ainda. Então, vai somar a idade, né, o passar dos anos, mais a endometriose acometendo os ovários, acometendo as trompas, enfim. É algo que uma classe, a população em geral consegue se programar. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que custa muitíssimo caro.
né? Existem serviços públicos bons aqui no Brasil que fazem esses tratamentos. Claro, existe fila para tudo isso, a demanda é muito grande, mas é possível, se a paciente realmente for atrás, contar com um pouquinho de sorte, sabe? Ou mesmo no âmbito de planos de saúde e tudo mais, não na parte de reprodução humana, infelizmente, os planos não cobrem, mas eu acho que uma população consegue fazer um tratamento um pouco mais acessível, focar no objetivo da vida. Então, consegue economizar e fazer um tratamento, tirar um peso enorme das suas costas, que é assim, do tipo, nossa, será que eu vou ter problema para engravidar por causa da endometriose e agora eu não quero, e daqui a alguns anos eu vou querer? Às vezes a paciente nem sabe se vai querer, mas ela não pode conviver com a possibilidade de, não é isso. A paciente não sabe se vai querer engravidar, mas conviver com a realidade de você engravidar pode ser bem mais difícil, é uma coisa, ou até improvável e algo que já não é mais uma dificuldade, é algo que gera uma infertilidade bem importante. Tá. Então, é oferecer informação. Não quer dizer que a paciente tenha que fazer, mas oferecer que existem esses recursos. Sim. Sim, e que talvez não sejam tão inacessíveis assim. E existe também do nosso sistema público que entender que é uma doença. Ou seja, se a gente pensar na Constituição, aí já vai uma discussão filosófica, mas se pensar na Constituição, no que a gente tem em termos de saúde, é um direito do cidadão, um dever do Estado. Se parar para pensar em termos de Constituição. Está sendo realizado dessa forma? Infelizmente, não, né? É bem polêmico dizer isso, mas quantas pessoas têm toda essa dificuldade? Por quê? Porque, enfim, muita verba destinada para a saúde não está indo para a saúde. E a gente está falando de endometriose, ainda que é uma doença benigna, né? A pessoa não vai morrer por causa de endometriose. Mas imagina uma situação de um infarto, de um câncer, uma coisa assim, uma situação assim. Então, acho que a saúde, em todos os aspectos, tem que ser priorizada. Porque se a gente parar para pensar, até para que a gente faça qualquer coisa de nossa vida, qualquer objetivo, qualquer sonho, tudo que você almeje fazer, você tem que ter saúde. No caso da endometriose, não fugindo muito do que a gente está falando, se você passa 4 ou 5 dias no mês na cama, com bolsa de água quente, tomando remédio de 3 em 3 horas, e mesmo assim dá com dor, você fica uma semana do seu mês praticamente incapacitada de produzir. Então, imagina o quão isso é devastador para uma mulher. Você falou da bolsa de água quente, também pode ser uma medida alternativa. Ajuda sim. Claro, existem chás, né? Não posso dizer que não funcionam. Funciona, sim. Hoje em dia, existe até uns... É fácil de encontrar na farmácia, que são uns adesivos que aumentam a temperatura local. Então, quando esse adesivo em contato com a pele, com a roupa, faz com que aumente um pouco a temperatura, fique mais quentinho, mimetizando a função de uma bolsa de água quente. Ou uma bolsa de água quente improvisada. Aquela aguinha morna ajuda, sim. É aquela coisa, quando a pessoa está com muita dor, tem que dar um analgésico mais forte. Uhum. Às vezes até na veia. Tudo depende. Mas a bolsa também pode ser uma medida mais alternativa para quem, por exemplo, não gosta, né? Outra medida Outra medida alternativa seria a acupuntura. A acupuntura é fantástico para endometriose. E interessante que há alguns anos atrás a acupuntura era tida como um tratamento em medicina alternativa. Hoje ela já é uma especialidade médica, né? Já é mais do que comprovado por vários trabalhos que a acupuntura influencia no tratamento de várias doenças. Claro, não vou conseguir tratar um câncer com a acupuntura, mas eu posso ser um tratamento adjuvante e tudo mais. Para endometriose funciona muito bem, porque quem entende de acupuntura, eu não entendo disso, mas quem conhece sabe onde estão os pontos até do estresse, os pontos
de contração no útero, que é o que deflagra a dor. Então, costuma melhorar bastante mesmo. Tá. E mais ou menos para finalizar, que infelizmente nosso tempo está acabando. Eu nem sei quanto tempo eu pesquisei um pouco sobre o assunto antes e fiquei meio na dúvida com aquela questão de mitos e verdades, né? E aí, uma dúvida minha mesmo, se engravidar mais cedo, mais jovem, pode ajudar também a prevenir de que a mulher não desenvolva a endometriose. Isso é verdade? Olha, se nós pensarmos do ponto de vista fisiológico, de tudo que eu expliquei, de como que a endometriose evolui, de certa forma sim. Por quê? Porque ela já, primeiro de tudo, ela já teve ação de progesterona maior, né, bem grande durante 9 meses de gestação, mais o período de aleitamento, que a gente sempre estimula bastante. Então, isso já está protegendo a paciente pela gestação em si. Então, se ela tiver uma endometriose instalada ou tiver uma predisposição, muito provavelmente uma gestação pode sim ajudar com que a predisposição não se torne doença ou que a doença já existente não evolua tão rápido. Mas, óbvio, é importante que a paciente queira engravidar mais cedo, né? E não que aconteça por acaso. Então, todas as questões que são mais individuais, né, de cada mulher. Exatamente. E tem formas simples que eu digo assim do ponto de vista clínico, nem todos os casos são cirúrgicos, nem todos os casos são para fertilização in vitro, nem todos os casos são um bicho de 7 cabeças. O importante de tudo é diagnóstico precoce. Se a gente levar 10 anos para fazer um diagnóstico, por exemplo, a paciente já tem uma endometriose leve aos 20 e poucos anos, e eu vou descobrir isso aos 30 e poucos, eu estou privando a paciente de tratamento durante 10 anos. Se ela já tem uma endometriose aos 30 e eu vou descobrir aos 40, eu atrapalhei muito a vida dessa paciente. Então, todo ginecologista deve pensar nesse diagnóstico e buscar excluir que exista ou não. Se tiver uma possibilidade maior, tomar cuidado, fazer algumas precauções, explicar para a paciente, ter paciência de explicar o que é endometriose, porque a gente escuta muitas pessoas explicando. A questão é se a paciente está entendendo, porque ela não tem obrigação de entender. É como se, por exemplo, eu sou ginecologista, é como se um advogado fosse me explicar alguma coisa da qual eu não domino. Talvez eu tenha muita dificuldade de entender e eu vou perguntar até que eu consiga entender. Então, essa conversa aberta é muito importante, porque o diagnóstico precoce vai facilitar muito a vida dela e todo o prognóstico, os planos de vida e qualidade de vida, uma vida mais saudável, sem dor e tudo mais. Tá bom. Bom, muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Já que a gente está falando sobre tudo isso de a mulher ter consciência, isso ser falado. E o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Mas pena. muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu espero que vocês tenham gostado, que a doutora tenha conseguido responder bastante das suas perguntas e vocês continuem acompanhando a gente nas nossas lives. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Ana Maria.